Estamos aqui com o professor Marco Lisi, que tem um percurso muito bem definido em Ciência Política, licenciatura, mestrado, doutoramento sempre em Ciência Política. Fez a licenciatura na Universidade de Florença, o mestrado no ISCTE e o doutoramento fez novamente na Universidade de Florença. O que é que o trouxe de novo para Portugal? Bom, eu vim para cá já há 20 anos e foi por acaso. Tinha uns colegas meus de Florença que vinham para cá, como Erasmus, e gostei do país, gostei das pessoas e, portanto, foi assim uma empatia mais, digamos, tem a ver com os meus interesses a nível pessoal, que fez com que me interessasse depois, do ponto de vista da história política portuguesa, sobretudo da questão de 25 de Abril, e que decidi depois analisar, quer na tese de licenciatura, quer depois na tese de mestrado. Depois a opção de ficar, depois continuei sempre a trabalhar sobre Portugal e a Europa do Sul, até porque sempre, digamos, um dos traços da minha formação foi a comparação entre os vários países da Europa do Sul, tanto com Itália, Espanha e Grécia. E depois tive a sorte e o privilégio de encontrar também um emprego na área em que eu gostava de trabalhar e, portanto, fixei-me cá definitivamente. Obviamente isso tem a ver também com a vida pessoal que foi importante também nesta decisão. Realmente o seu trabalho está mais centrado no estudo de casos na Europa do Sul. Até que ponto é que há um paradigma? Há características específicas da Europa do Sul em comparação com outros países? Bom, isto é uma questão controversa e podemos analisá-la de vários pontos de vista. Não é? Há toda uma escola mais, digamos, cultural, sobretudo os que vieram, investigadores como eu, que vieram de outros contextos, de fora, não é? Sobretudo americanos, norte-americanos, ingleses, e que olharam para os traços comuns desses países. Não é? Do ponto de vista dos sistemas políticos, na verdade, tem poucos em comum. Portanto, a definição de uma Europa do Sul como algo que é homogéneo a nível das instituições, dos partidos, dos eleitores, dos cidadãos, na verdade, tem muitos pontos fracos e, portanto, agora é que se está também a pôr em causa se faz sentido esta comparação, até porque há novas democracias da Europa de Leste também que se aproximam com alguns países da Europa do Sul e, portanto, muito depende de qual é que é a pergunta de partida para fazer essa comparação e que haja uma lógica por trás disso. Todavia há um fenómeno que parece cada vez mais geral e afetar mais países na Europa, em particular na Europa do Sul, que é a crise dos partidos. Ou seja, uma crise que é marcada sobretudo pelo distanciamento entre os partidos e a sociedade civil. Até que ponto é que isso é um fenómeno real ou é aparente? E o que é que está por trás disso? Sim, digamos, a ideia da crise dos partidos já vem de longe, não emergiu apenas no contexto da Europa do Sul, já se falou disso de forma digamos, muito exaustiva na Alemanha, na Inglaterra, em outros países, digamos, mais desenvolvidos do ponto de vista socioeconómico, e está ligado fundamentalmente também à crise da democracia. A crise da democracia, que também é outro tema que já está, digamos, na moda há muito tempo, portanto, se tornou-se quase uma questão permanente e, de facto, mesmo se nós olharmos, digamos, aos antigos, para eles desconfiavam muito na democracia porque era algo de instabilidade, de imprevisibilidade, a ideia de que quem manda depois é eleito outro governo e pode desfazer as leis e pode mudar completamente o status quo, não é? E, portanto, havia esta ideia de que, na verdade, a
democracia é uma crise permanente, não é? Digamos, em comparação com outras formas de governo. Agora, quando nós falamos da especificidade da crise dos partidos, tem a ver com vários aspectos, mas basicamente com a ideia de que há a ideia, a pressão dos cidadãos, de que há cada vez mais uma desigualdade, não é? Portanto, não está garantida a igualdade política, que é uma condição fundamental sobre a qual se baseia a democracia. E, portanto, quer as eleições, quer a própria representação política, está cada vez mais dividida e distante entre uma elite partidária, né, e organizações partidárias e o resto dos cidadãos. E, portanto, numa altura em que já os fenómenos de desintermediação são muito fortes, muito evidentes nas sociedades, o facto de os partidos adquirirem cada vez mais poder e os cidadãos, que aliás são mais bem informados e têm mais consciência de quais é que são os seus poderes, são cada vez mais afastados das decisões políticas, e isso provoca, obviamente, tensões e conflitos muito fortes nas democracias atuais, que antes não existiam. Então, se os partidos já não estão a cumprir tão eficientemente uma função de intermediação, que funções é que cumprem atualmente? Basicamente, os partidos, pelo menos segundo vários estudos, não é, continuam a ser fundamentais, sobretudo do ponto de vista da gestão do poder político, não é, a nível institucional. Portanto, isto é uma função que é fundamental, é necessária, não é? Basta pensar, digamos, todo o fato de que a democracia representativa não tem um único centro de poder, mas é fragmentada. Existem vários centros, não é? E para que isso não, ao mesmo tempo, não se torne algo de ingovernável, tem que haver organizações, que são os partidos, que dão alguma lógica e alguma também estabilidade a essa gestão do poder. E ao mesmo tempo que servem para controlar o poder, ou seja, o facto de haver limites ao poder exercido por parte de alguma força política. Portanto, esta é a função fundamental que os partidos ainda têm e sempre terão nas democracias representativas. Agora, não podem monopolizar estas funções, ou acharem que são os únicos atores em jogo, e isso por não considerar outros aspectos da democracia que enfim, são marginalizados. Não é? Até que ponto é que a intervenção da Troika e a aplicação de medidas de austeridade teve um impacto a nível do sistema partidário e nas próprias estratégias adotadas pelos partidos? Bom, em geral, portanto, não falando do caso português, mas de outros países que também foram intervencionados, pelo menos por enquanto, não podemos dizer que há um paradigma comum generalizado. A resposta às medidas de austeridade e à intervenção da Troika tem tido efeitos variáveis. Se nós olharmos o caso mais exemplar é a comparação entre a Grécia e Portugal, não é? Por enquanto tiveram trajetórias distintas, não é? Mas também com a Irlanda, não é? Portanto, há aqui especificidades de cada país que faz com que a reação às políticas de austeridades depois levantem outros problemas e outros desafios. A nível dos sistemas partidários, portanto, em geral, essas medidas de austeridade demonstram que há, pelo menos parece haver, em vários países, ter afetado mais os partidos mainstream, ou seja, aqueles partidos de governo, né, mais, digamos, do centro-esquerda e centro-direita, né, e que ter havido uma maior polarização, de espectro ideológico. Outra consequência fundamental da crise e da intervenção da Troika é, obviamente, os processos de decisão, que se tornaram cada vez mais obscuros. Há uma diminuição de responsabilização, portanto, os partidos já não são agentes, como dizia há pouco, que deviam garantir o controle e a responsabilização dos políticos, porque, na verdade, as decisões são tomadas ou são justificadas por forças exteriores, portanto, os eleitores não conseguem influenciar
as decisões. E há também um processo de despolitização, ou seja, o facto de perder, perde-se sentido a ideia de que não há alternativas, não é? Portanto, que os partidos, pelo menos em certas áreas económicas e financeiras, não podem propor programas que não reflitam as políticas impostas por organizações externas. E obviamente isso perde o caráter de contraposição ideológica, de conflito, que é um caráter fundamental ao conceito de político, não é? E ao pluralismo político que está por trás da democracia. O professor estava a referir a polarização que acabou por se acentuar com a crise económica. Por que motivo é que em Portugal não se verifica uma emergência tão grande de uma direita radical, uma extrema-direita, como noutros países da Europa? Isso é uma pergunta interessante e digamos, não há um fator único. Há uma série, um conjunto de fatores que nós podemos apontar para explicar esse tipo de divergência. Em Espanha também, por enquanto, não houve nenhuma força, portanto, há aqui alguma semelhança entre Portugal e Espanha. Eu diria que, em primeiro lugar, isso comparando com outras realidades europeias, é a questão da imigração. Portugal tem sido, até agora, um exemplo de políticas de integração dos imigrantes, a seguir a Suécia e outros países do norte da Europa. E, portanto, isso não é uma clivagem significativa a nível da competição política, né? E, portanto, não houve, digamos, nenhum empresário político que tenha conseguido mobilizar grupos de eleitores por trás dessa questão. Depois há a questão de líderes que tenham capacidade de mobilizar as pessoas e de ter uma mensagem atrativa para os jovens e aquelas faixas mais sensíveis a esse tipo de eleitorados. E diria também depois uma questão de falta de diferenciação também entre o que é o atual partido da direita, o CDS, e os partidos da extrema-direita. Ou seja, em grande medida, o CDS tem conseguido, tirando a questão mais identitária, digamos, ligada à imigração e aos traços, digamos, culturais dos imigrantes, mas tirando essa questão, nos outros temas não tem havido uma grande diferenciação entre as políticas definidas pelo CDS e os partidos de extrema-direita. Portanto, isso tem contribuído para conter, digamos, esse potencial de radicalização nesse espectro político. Sim. A presença, por exemplo, de um partido comunista tão forte como o português também pode servir uma função de mobilizar parte dos protestos antissistémicos. Isso também contribui. O facto de haver, sem dúvida, há uma parte do eleitorado do PCP que é um eleitorado de protesto, um voto de protesto. Né? São aquelas pessoas que se sentem insatisfeitas com a situação económica, contra a insegurança futuro a vários níveis, e o PCP tem conseguido ter uma mensagem coerente para, digamos, agarrar e integrar institucionalmente, canalizar institucionalmente estas reivindicações. Portanto, isso tem sido muito, digamos, muito eficaz nesse aspecto e tem, portanto, contribuído para conter, digamos, essa satisfação e essa eventual emergência de movimentos populistas ou digamos, antissistema. Não é? Sim. Em reação a essa despolitização, de alguma forma, da sociedade civil, não se tem dado também uma procura de novos movimentos cívicos, de novas formas de conceber a democracia em que haja uma participação mais direta por parte dos cidadãos? No caso dos movimentos,
houve, digamos, algumas dinâmicas inovadoras, né, que também refletiram um bocado o que estava a passar noutros contextos. Portanto, havia uma forte componente de, digamos, osmose e influência transnacional, né, sobretudo depois da emergência da crise económica de 2011, mas isso depois não teve grande continuidade. Né. Eu não sei até que ponto, isso acho que é um traço geral, no caso português não é muito diferente também do caso de Espanha. Espanha é um bocado diferente porque o Podemos conseguiu traduzir o que era o movimento social no movimento político. Sim. Portanto, aí é um caso, como foi também o movimento de 5 estrelas na Itália, né? Tinha uma forte base, uma forte componente baseada nos movimentos sociais, contra, por exemplo, as privatizações, defesa do ambiente, etc., e que depois canalizou aquilo e tornou-se um movimento político, como aconteceu no Podemos. Isso foi também um bocado a origem do Bloco. Não é? O Bloco também teve um bocado essa origem, mas agora, recentemente, os movimentos novos que surgiram depois não se refletiram a nível político de uma forma mais institucionalizada, mais continuada. Não é? E isso não sei até que ponto será também, tem a ver, por um lado, com a falta de, disse há pouco, coordenação a nível da liderança. Portanto, um líder que seja capaz de estruturar o protesto, dar qualquer movimento desse tipo precisa depois de uma cara, não é? Uma cara mais ou menos carismática, mas pelo menos que seja visível e que represente, digamos, os principais símbolos, princípios e mensagens que estão por trás deste movimento. Portanto, por um lado há esse aspecto. Por outro lado, eu não sei se esta volatilidade dos movimentos sociais, essa instabilidade, também terá a ver com o uso das novas tecnologias que facilitam a desmobilização e o facto de as pessoas não se sentirem, digamos, responsabilizadas, não se sentirem envolvidas para participar na política de forma permanente. Não é? É aquela expressão que é muito utilizada do ativismo de sofá, que obviamente é outro tipo de participação mesmo a nível dos movimentos que antes não existia e que agora torna muito mais fácil. Por exemplo, aconteceu isso com as revoluções coloridas da Europa de Leste, não é? Muitas delas, depois muitos movimentos desapareceram, e isso tem a ver também com ao mesmo tempo que as pessoas têm mais facilidade em fazer clique e poder influenciar e decidir alguma coisa, também é muito fácil não deixarem-se de se envolver na política e portanto, não ter essa continuidade que outras formas de participação têm. Bem, por fim, eu gostaria de lhe perguntar que conselho é que tem a dar aos alunos de Ciência Política e de Relações Internacionais? É difícil. Acho que há também dois planos. Um plano, digamos, a nível individual, que eu acho que é bom ter, pelo menos durante que eles estão na faculdade, estimular a curiosidade e o interesse e, portanto, ser receptivos a todo tipo de digamos, informações, teorias, metodologias que são apresentadas. E isso é importante, acho que uma atitude para construir depois uma cidadania ativa, autónoma, consciente, que seja capaz de adquirir os instrumentos que depois potenciam a participação e o envolvimento na vida real. E depois o outro plano, que é, digamos, ao nível académico, estudo para os que estudam a ciência política, eu acho que, pelo menos, um dos aspectos que mais me fascina é o facto de haver também uma grande heterogeneidade de instrumentos e que eu acho que são fundamentais para ter uma base sólida sobre a qual, e flexível, sobre a qual se podem depois especializar ou eventualmente aprofundar ou adquirir outros conhecimentos complementares, porque o conhecimento de hoje vai ser diferente do conhecimento daqui a 20 anos, ou do tipo de competências que a sociedade vai exigir no futuro. Eu acho que a ciência política acho que devia ser obrigatória também no secundário, porque permite de facto ter uma certa flexibilidade
uma certa heterogeneidade e, portanto, ter mais instrumentos para encarar melhor os desafios do futuro. Obrigada.